Salve, salve nação! Saudações! Que maravilha, galera! Vencemos de virada! Após 29 anos, vencemos o Bragantino em Bragança Paulista! Que maravilha! Quebra de tabu! É isso aí, Felipe Luiz! Vamos pra cima deles! O primeiro tempo foi mais ou menos. Mas no segundo tempo, depois que o Flamengo toma o gol com 8 segundos, esse time se transformou e foi pra cima do Red Bull, galera, querendo a vitória, com gol de Léo Pereira e com gol de Wesley, que pode ter sido o último jogo do Wesley com a camisa do Mengão. Como entrou bem o Matias Vinha, hein? Parabéns, Matias Vinha! Temos um lateral esquerdo top demais, né, galera? Tá de volta o homem. E o Wallace Ian, né? Entrou e mudou o jogo também. Bem, já falei o que eu queria um pouquinho aqui e a gente vai falando durante o vídeo e depois também no final, tá bom? Vou trazer aqui as notas dos jogadores. O Flamengo agora está a 1 ponto do Cruzeiro e temos um jogo a menos que o Cruzeiro. Linha de passe, link na descrição como créditos. Pessoal, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá. Almeida, com o professor Paulo Calçade, com o Breiler Pires, e a gente vai começar falando deste Flamengo que venceu sim, venceu seu confronto, venceu de virada o Bragantino por 2-1, e tivemos o Pedro como titular, tivemos o gol do Wesley, que pode ser o gol da despedida, o Wallace entrando, participando do gol do Wesley, dando muita mobilidade para esse time do Flamengo também, mas a gente está falando de um meio de segundo tempo, vamos colocar, do primeiro gol do Flamengo pra frente, é aquele Flamengo que o torcedor gosta de ver, que a gente também gosta de ver. Mas até chegar nesse ponto, né, Birner, era um jogo um pouco encalacrado pro Flamengo, o Flamengo que a gente falava, tá abaixo de novo, o Flamengo tá devendo. O gol do Bragantino fez bem para o Flamengo, cara, porque depois que o Bragantino fez o gol, o Flamengo acordou, né? Bom, mais uma vez cumprimentando a todos e todas, concordo contigo, William. Se alguém achava que bastava o Pedro entrar para o Flamengo ser imbatível, o jogo mostrou que não. Eu acho que o jogo deixa claro que as ideias principais do Felipe Luiz são necessárias, que é a capacidade de pressionar alto, de jogar com intensidade para tornar o adversário a partida desconfortável. O Flamengo não conseguiu fazer isso. O Arrascaeta não faz tanto isso. O Pedro não faz tanto isso. O Bruno Henrique, jogando de centroavante, faz isso pelo lado, faz menos do que o necessário. Ou seja, hoje ele agregou em campo, de acordo com a disponibilidade de jogadores, talvez o que ele tenha de melhor tecnicamente ou muito próximo disso. E o time perdeu intensidade. Acho que foi um jogo razoavelmente equilibrado. É muito importante para você ganhar os pontos corridos, você não jogar tão bem e ganhar jogos quando você não joga tão bem. Isso acontece. O Flamengo vai jogar bem muitas vezes. Hoje não foi uma dessas. Mas você atrela ao Pedro abaixo de intensidade? Não só o Pedro. Acho que o Arrascaeta não tem tanta. O Bruno Henrique pelo lado tem menos, por exemplo, do que teria outro jogador. Agora eu te faço uma pergunta. Quantos times venceu o Bragantino lá? Você sabe? Vamos lá, comentem. Por exemplo, o Plata pode fazer mais pressão, o Bruno faz também. Aí o time inteiro passa a ter mais pressão. Então, e supre a falta de pressão do Arrascaeta, que tem essa dificuldade. Temos um problema então. Às vezes, a escalação que fará um time ganhar os jogos não tem os melhores jogadores tecnicamente. E eu acho que o Felipe está buscando esse balanço e hoje talvez tenha servido de experiência para ele entender que quando ele precisa dessa intensidade, talvez essa não seja a melhor formação, ou os jogadores têm que subir fisicamente, que é difícil no calendário do Campeonato Brasileiro. Eu acho, Bini, um abraço a você, boa noite, Calça, Breiler, William, fã do esporte, só para pegar aqui o assunto. Eu acho que a gente vai debater muitas vezes durante o ano, como a gente já debateu, a composição de Arrascaeta e Pedro juntos, a gente já falou, chovendo molhado, intensidade, os dois talvez não estejam muitas vezes juntos, hoje até causa uma certa estranheza, porque o Felipe Luiz não gosta. Mas eu acho que tem outro componente para esse comportamento, muito no primeiro tempo, inclusive. Sim. Me parece, além da intensidade sem a bola, além da pegada que não existe, ou além da pressão que muitas vezes não existe... Ela existe, só não é a necessária. Eu estava assistindo o jogo com o Elton e a gente ficava reparando a maneira quase como que passiva, só para cobrir com os olhos a pressão do Pedro, do Arrascaeta. Só que para mim o problema do primeiro tempo não foi nem esse. O problema do primeiro tempo para mim é que parecia que faltava perna quando o Flamengo tinha bola. Concordo. Faltava perna ao Arrascaeta quando o Flamengo tinha bola. Faltava perna ao Pedro quando o Flamengo tinha bola. Para mim faltava perna
ao Bruno Henrique quando o Flamengo tinha bola. E aí, para mim, denota uma outra coisa, que eu acho que é cansaço. Tinha muito mais a ver com cansaço do que a intensidade de Pedro e de Arrascaeta marcando. Aí eu vou pro segundo tempo, para mim tem um desenho diferente. O Flamengo consegue uma segunda vitória muito importante sem ser brilhante. Mas o segundo tempo de hoje, para mim, é muito melhor que qualquer recorte do jogo contra o Fluminense no fim de semana. Concordo, cara. Contra o Fluminense, o jogo inteiro foi ruim, né? Hoje não. Hoje foi diferente. O segundo tempo do Flamengo foi muito bom. O primeiro tempo foi ruim também. Hoje. Segundo tempo você tem Vinha, você tem o Alacian, você tem fôlego. Você tem um jogo que gira também pela esquerda, no primeiro tempo era só direita e o Wesley errando muito. E o Felipe já falou que tem uma questão de cabeça, ele pode estar saindo, não está tão concentrado, o erro pode ter a ver com isso. O Wesley erra muito no primeiro tempo. Segundo tempo o jogo muda de eixo, passa a vir muito com Vinha por ali. E quando chega para o Wesley na boa, sem forçar tanto, ele chega para finalizar e não para cruzar, muito bem, faz o gol. Então com jogadores mais descansados e de muita técnica, acho que a gente tem que falar sobre o Vinha, muito daqui para frente, que volta importante como joga a bola, porque ele entra para dar uma coisa que o Felipe não tinha, que era atacar ali, profundidade, até o final o Varela não faz isso pela esquerda, o Vinha faz. E entra para criar por dentro também, que é como sai o gol. E o Alacian. Então, essa vitalidade, pernas menos cansadas, porque bom de bola o Arrascaeta o Bruno também o Pedro quando está no ápice também é. E aí eu vi esses jogadores com mais vitalidade. O Flamengo menos cansado, jogando mais bola. Agora, a ideia para mim estava ali desde o primeiro tempo. Eu gostei. A ideia era ter o Bruno por trás ali, muito jogo pela direita, faltou pela esquerda, coloca o Vinha. Então, as ideias do Felipe estavam presentes. Para mim, não foi só uma questão de não ter a pressão. O Flamengo com bola também, para mim, teve abaixo no primeiro tempo, corrige no segundo e baita de uma vitória. Tá batendo posição, concorrente direto fora de casa contra o Red Bull. E um adversário que geralmente é uma pedra no sapato do Flamengo, que é um negócio impressionante. Toda vez o Bragantino sempre causa problema para o Flamengo conseguiu vencer. Você estava discordando do Birner, é isso? Não. Temos um problema com a Arrascaeta, Pedro, né, principalmente, e o Bruno Henrique na função, né, que não é a ideal. É um problema? É melhor trocar isso por energia? Como disse o Pedro aqui? Depende muito do jogo. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Depende do jogo, também acho. E hoje, e não é nenhuma discordância, mas que eu vejo muito como o Pedro, que a intensidade do Flamengo hoje, que deixou a desejar, foi no momento ofensivo com a bola. Faltou muitas vezes ser mais agudo, faltou dar continuidade em algumas jogadas. O posicionamento do Bruno Henrique foi interessante, mas hoje estava numa noite tecnicamente abaixo. Ele voando, aquele posicionamento ali, ele ia pegar umas 3 bolas nas costas da zaga. Parece que ele não estava indo. E não significa... Mas ele não está voando assim. Eu acho que não dá nem mais para cobrar aquele Bruno Henrique que a gente via voando lá. E agora tem mais a ver com sequência. Não, mas o Bruno, até depois do Mundial, chegou depois daquele jogo contra o Chelsea... O jogo contra o Chelsea que ele foi muito bem, mas eu acho que não dá para cobrar um Bruno voando todo o jogo. Ele pode fazer melhor do que isso. Passou, né? Então, 6 anos de 2019 para cá. Mas uma noite tecnicamente abaixo não invalida a opção do Felipe Luiz. Não significa que ele não possa tentar de novo essa formação. E no segundo tempo, a coisa andou melhor, porque o Flamengo consegue ser mais agudo, consegue ser mais vertical. É claro que as mexidas do Felipe Luiz têm a ver com isso. O Alacian é um jogador que entra e automaticamente já deixa o Flamengo mais encorpado. O Vinha, como o Pedro falou, uma surpresa muito positiva, porque entrou voando, fisicamente atropelando pelo lado esquerdo. O cara que pediu para jogar o nome todo do Sub-20 para ganhar, acho que isso também é interessante. Importante lembrar isso. E eu entendo também do lado do Felipe Luiz, vamos com calma, eu já tô para perder o Wesley, eu já perdi o Danilo, que eventualmente poderia fazer uma lateral, então vamos segurar esse cara, sabemos que fisicamente ele pode muito, mas daqui para frente eu imagino o Vinha ganhando cada vez mais minutos e eventualmente com a saída do Wesley, Varela voltando para o lado direito, o Vinha já pede passagem como titular até... Ele ainda não consegue jogar 90 minutos, como falou o Felipe Luiz na última entrevista. Agora, na entrevista de hoje, vamos ver aí o que o Felipe Luiz pode falar do Vinha. Pela escassez de opções, hoje de novo, Flamengo com 8 desfalques, não dá para tirar isso da conta, né? Até desse primeiro tempo mais engessado com a bola, mas eu enxergo o lado positivo de uma equipe que soube reagir no segundo tempo, conquistar uma vitória importante e novamente de uma maneira em que o treinador participa ativamente da vitória.
o Flamengo conquista mais 3 pontos com o Filipe Luís sendo protagonista, mesmo depois do desgaste desse episódio com o Pedro. É bom lembrar aí que não tem Pulgar, né? É bom lembrar que não tem Danilo, que não tem Alexandre. 8 desfalques que não hoje. tem De La Cruz, não se sabe até quando. Ainda não se sabe qual Saúl que chega. Exatamente, não sei qual Saúl que vai chegar aí, a história do Carrascal também, né? Ainda não está Que confirmado. ainda não está confirmado também, enfim, tem muita coisa ainda para caminhar. Você concorda? É uma vitória que passa, tem a digital ali do Filipe Luís, ou Calçade, tudo bem? Boa noite a todos. Eu acho que tem uma vitória, não é esse Flamengo pós-mundial não é brilhante, não é o Flamengo torcedor, gostaria de ver. São 3 vitórias e uma derrota para o Santos, mas eu vejo um Flamengo inaceitável assim, essa derrota. Isso é a minha visão, né? Eu posso estar errado, mas assim, acho que o Flamengo vai mudar muito. E o Flamengo vai ser um outro tipo de time. Você não vai ter mais... O Gerson já foi. Já. O Wesley também. Sim. O De La Cruz tem um problema grave. Não sabe. Sim. Independentemente da polêmica no WhatsApp, a informação é muito dura. Que é um jogador com problemas para aguentar um ritmo do futebol que se joga hoje e do futebol brasileiro, especialmente, que você tem que ter uma saúde... Ferro é pouco, né? Você tem que ser o super-homem para jogar, né? Ou estar no Quarteto Fantástico. Isso. Olha, Então, já fez o merchan. Já fiz à tarde. Quinta-feira, amanhã no cinema. Então, o que acontece? Amanhã. O que acontece, cara? Eu vejo que o Flamengo, assim, se esta comissão técnica for mantida, você fala, mas como é que você diz isso? Porque no futebol brasileiro ele é uma loucura o tempo todo. Então, se permitirem ao Filipe Luís desenvolver um trabalho, a permanência do Boto também é fundamental, porque o estresse também chegou no setor dele. Se este time técnico permanecer, eles vão levar o Flamengo para uma equipe com muito mais intensidade, diferente daquilo que a gente viu até agora. Né? Claro que tem um perfil, às vezes, de contratações de oportunidades e é mais fácil para o Flamengo, porque jogar no Flamengo é muito interessante, receber em dia mais ainda, o Flamengo está num outro nível e patamar, como diria Bruno Henrique. Então você atrai Danilo, você atrai Jorginho, você traz o Saúl Ñíguez, que foi companheiro do Filipe Luís, que é um jogador que pode dar super certo na equipe. Então onde eu quero chegar? Vai ser um Flamengo moldado pelo Filipe Luís. Sim. Filipe Luís que foi companheiro do Pedro e é um cara que, assim, eu acho um momento interessante, porque como o Filipe Luís seria treinador, quais seriam os comportamentos desse treinador com caras que eram colegas de trabalho no mesmo lado jogador. Ele virou treinador e ele teve uma atitude muito dura, difícil e corajosa em relação ao Pedro, que não fez um bom primeiro tempo. Primeiro tempo do Pedro, até pelo Flamengo, que não foi o melhor tempo do Flamengo. Tá, cara, mas a bola não chegou no Pedro. Chegou uma bola pro Pedro no primeiro tempo, né? Então o Flamengo inteiro jogou mal no primeiro tempo, né? Ele foi... Assim, cadê o Pedro? Onde é que estava o Pedro no jogo? Não tinha o Pedro no jogo. E tinha uma dificuldade do Flamengo em jogar. A segunda etapa foi superior e com a virada o Flamengo consegue um grande resultado. Mas eu vejo um Flamengo assim, vamos ver quando terminar a janela aqui de contratações, que Flamengo nós vamos ter. Talvez seja um Flamengo um pouquinho diferente para o resto do campeonato. Filipe Luís vai falar neste momento. Vai, Felipe. Filipe Luís vai falar, então vamos fazer o seguinte, galera, vou trazer para vocês no canal 2 a segunda parte do programa Troca de Passes, tá? Linha de passes, né? Linha de passes, eu tô confundindo com outro programa. Então vou trazer a segunda parte aqui do programa Linha de Passe no canal Marcos Flá, mais tarde, tá bom, galera? Então inscreva-se lá no canal 2, canal Marcos Flá. Esse é o canal principal, Marcos Flá React. Vou trazer também em seguida aqui para vocês a entrevista coletiva de Filipe Luís. Vamos ver aí o que ele vai falar, né, cara? Depois das polêmicas da semana, né? Envolvendo o ex-médico agora demitido, o Runco, foi demitido do Flamengo, né? Bem feito, né, cara? Bem feito, né? Tinha que ser demitido mesmo, né? O cara que comete uma atrocidade daquela em expor um jogador daquela forma, ele tem que ser demitido mesmo, né? É isso aí. Cara, tem muita notícia pra gente dar aqui, galera. Muita coisa bacana. O Flamengo abriu negociação com o lateral Emerson Royal.
Flamengo anuncia a contratação de Saul. Michael recusa a proposta de clube saudita. Olha só boas notícias, né? Então, além da demissão do médico José Luiz Runco. E, cara, tô muito contente com essa vitória porque era um tabu que já durava 29 anos, né? Eu sei que a gente não deve contar 29 anos porque o Bragantino, ele ficou muitos anos na Série B, nem sei quantos anos. Nem sei se caiu para C também ou não, porque eu não estudo a história deles. Então, assim, não foram 29 anos, 29 jogos, né? Assim, lá em Bragança Paulista que o Flamengo perdeu. Não, muito pelo contrário. Depois que eles se tornaram um SAF, desde 2020 para cá, o Flamengo não consegue vencer eles lá. Tinha sido 2 derrotas lá e 3 empates. Agora conseguimos a primeira derrota depois que o Bragantino se tornou o SAF. Quebramos o tabu, né? Isso é muito bacana, isso é muito bom. Matias Vinha entrou muito bem, cara, com muita velocidade, intensidade, driblando, indo pra cima. Ele que abriu o caminho ali pro segundo gol, o gol da virada do Mengão, né? Passando a bola para o Wallace Ian, e o Wallace Ian encontrando o Wesley. Então, foi um gol construído, né, cara? Foi um gol bonito, né? Vamos ver aqui as atuações. Ó, temos aqui então as notas. Deixa eu colocar na tela para vocês que fica mais legal, né? Espera aí só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Ok, já tá na tela, preparado. Goleiro Rossi, nossa, cara, aquela falta que o John bateu, que ele tirou, foi um gol que o Rossi fez, né? No primeiro tempo ainda. Que defesa que ele fez, espetacular. Nota merecidíssima, 8.6 pro Rossi. Wesley, nota 8. Galera, o Wesley não vinha fazendo um bom jogo, estava errando quase tudo que tentava, mas graças a Deus ele não merecia isso e ele vai sair com uma vitória, com um gol dele, cara. O Flamengo venceu graças ao gol que ele fez, né? Ele tirando do goleiro, chutando bem no cantinho. Nota merecida, né, cara? Obrigado, Wesley. Se esse foi o último jogo seu com o manto sagrado, Deus te abençoe, muito obrigado e que você possa ser um excelente, que você já é bom, tá? Mas que você possa ser excelente lá para onde você vai, para Roma e também na seleção brasileira na lateral direita. Te desejo tudo de bom. Nota merecidíssima, nota 8. Léo Ortiz, nota 7.7. O Léo Pereira, que fez o gol, nota 8.2. O Léo Pereira, né, ele deu uma entrevista no finalzinho do jogo falando que ele falhou, né, no gol que o Bragantino fez aos 8 segundos de jogo, né? Tá perdoado, Léo Pereira, tá perdoado, cara. Você tem créditos e você fez o gol de empate. Varela, 5.7, jogando na lateral improvisada, né? Na lateral que ele não consegue jogar tão bem, na esquerda, né? Mas tá bom. Não comprometeu tanto, né? Matias Vinha entrou voando, 8.7 a nota dele aqui, ó, entrou voando, cara. Já falei bastante dele. Everton Araújo, 7.7. Fez um bom jogo, gostei. Jorginho, mais um bom jogo, 7.4. Arrascaeta, 7.2. Tava muito congestionado o meio, né? O Flamengo tentando construir pelo meio. O Bragantino, ele montou um esquema de marcação em cima do Arrascaeta. E daí congestionou tudo, né, cara? Então, talvez por isso ele não conseguiu aí fazer algo tão diferente assim. 7.2 a nota do nosso Arrascaeta. Luiz Araújo, 6.1. Wallace Ian entrou voando, 8.0. Entrou e mudou a cara do jogo, né? Pedro, 6.2. Normal, tá, galera? Normal. Eu não acho que o Pedro jogou mal, não, tá? Eu acho assim, a bola não chega pra ele limpa, pra ele finalizar, cara. Sempre tem... sempre é uma bola quadrada ou uma bola que não chega redonda, né? Que já tem marcador em cima, então não dá pra crucificar o cara, né? Só porque não fez gol hoje, né? Juninho, 6.3. Bruno Henrique, 6.1. Correu pra caramba, marcando até o último minuto de jogo, né? Em cima. Felipe Luiz, 7.9. Tá aí. Merece Felipe Luiz, hein? Merece. Deixa eu falar aqui do Arrascaeta. Ele jogou o jogo inteiro e correu o jogo inteiro e tá inteiro fisicamente, tá? Não reclamem do Arrascaeta. Por favor, senão eu vou ficar chateado. Eu amo todos eles, galera. Eu sou o Flamengo. Muito obrigado a todos. Deixa o like para ajudar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Valeu, saudações e fui!